E nós vamos voltar lá no nosso infográfico, que era o que a gente estava falando. Eu consegui falar aqui entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. A gente falou sobre essa evolução, né? Como que foi a consagração e como que surgiu a ideia de direitos humanos. Como eu tinha falado na última aula para vocês, direitos humanos, ele surgiu depois dessas guerras no Velho Mundo, né? Conhecido como Velho Mundo, a Europa. Então, você tem aí, como recorte histórico, a gente partiu aqui de 1648, que foi a guerra contabilizada como 30 anos, mas de fato ela durou quase 100 anos. Depois de 1648, nós tivemos a Revolução Francesa, que levou à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Eu disse para vocês não confundirem essa declaração com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o foco dos nossos estudos, porque essa declaração de 1789, ela era voltada apenas para o homem e desde que esse homem fosse cidadão. Eu falei para vocês na última aula, inclusive no Brasil, até a década de 40, a mulher era tida como alienada, né? A condição dela era de aliene iuris, ou seja, ela era relativamente incapaz. Se você perguntar para sua avó se ela podia, como que era a situação da mulher, né? Se ela podia comprar, se ela podia trabalhar, ela até podia, desde que com o CPF do marido. Nessa época, a mulher nem direito a CPF ela tinha, e ela era obrigada, quando ela casasse, ter o sobrenome do marido, porque quem cuidava e era responsável por ela era o marido, tá? Isso no Brasil perdurou, apesar dessa lei ter sido até mudada na década de 40, mas como o Brasil é muito grande, né? Como eu disse para vocês, eu coloquei até um mapa mundi aqui para vocês visualizarem isso. Você coloca a Europa toda dentro do Brasil, e nessa época não tinha internet, essa facilidade, né, de comunicação em tempo real. O que aconteceu? Vários estados, apesar dessa lei já ter sido revogada, essa condição da mulher de alienada, em vários estados, principalmente aqui em Goiás, ela ainda continuava nessa situação até a década de 80. Eu sei porque eu me lembro da minha mãe, de eu ficar indignada, eu falava assim, mãe, por que a senhora não pode comprar? Eu lembro que quando a Riachuelo inaugurou aqui em Anápolis, era tipo shopping, porque tinha escada rolante, então o povo ia para a Riachuelo. Meu pai mesmo levava a gente para passear dia de sábado e domingo para subir escada rolante da Riachuelo. E o meu sonho era que minha mãe comprasse alguma coisa na Riachuelo. E ela falava que ela não podia comprar porque ela precisava do CPF do meu pai. E eu ficava indignada com aquilo. Eu falava, mas como essa senhora trabalha? A senhora é professora. E ela falava, não, mas a mulher, depois que casa, quem é responsável por ela é o marido. Isso na década de 80, já aqui em Goiás, né? Então, para você ver, para vocês terem uma visão, uma dimensão de como era essa sociedade aqui, patriarcal e muito teocrática ainda, o poder em nome de Deus. E a mulher aqui era uma figura que só tinha a função de procriar, era do lar, a função dela do lar e procriar. Agora imagina esse tanto de homem morrendo nessas guerras, né? A gente tem aqui 1648, depois 1789 com a Revolução Francesa, depois nós tivemos a Primeira Guerra de 1914 a 1918, que era uma guerra de trincheiras, em que os oponentes ainda eram éticos, né? Então, até a Primeira Guerra Mundial, você sabia quem era o seu inimigo e o ser humano tinha como conduta uma postura ética de se apresentar para o inimigo para dar a chance dele se defender. Não sei se vocês já viram filmes assim, filmes históricos que mostram como que era a guerra. Cada um, os oponentes ficavam em lados opostos, né? Lógico. Eles se apresentavam tentando uma conciliação, uma paz. Se não tivesse, cada um esperava o oponente voltar para o seu lado e ali eles começavam a guerra. E tinha um acordo ético de uma questão moral
de quando tinha alguém ferido no meio da batalha, se ainda não morreu e eles não tivessem certeza da morte, eles levavam para o oponente cuidar. Então, aquele que ganhou a guerra ainda tentava pegar os feridos para tentar, ficava como prisioneiro, virava escravo, mas eles curavam, eles tentavam curar a pessoa, tratavam a pessoa, né? E aí nós tivemos um salto de 20 anos, que 20 anos, gente, no marco do tempo da história da humanidade, isso aqui é segundo. Se a gente for comparar o tempo da humanidade com 20 anos, é segundos para a história da humanidade. Nós tivemos 20 anos para a Segunda Guerra Mundial, que pegou o povo, pegou o inimigo sem defesa, né? O Japão já tinha se rendido e os Estados Unidos ainda assim soltou a bomba atômica. Então a gente sai de uma guerra de trincheiras aqui para uma bomba atômica em 20 anos. E a alegação dos Estados Unidos foi que a bomba caiu sem querer. Eu particularmente não acredito nisso. E nós tivemos aí o efeito até hoje, em termos de meio ambiente, né, do que essa bomba fez com o planeta. E arrasou Hiroshima e Nagasaki, né? Foi, assim, horrível. Então, aqui nós temos o início, a gente pode dizer, com a Segunda Guerra, uma ética, um arquétipo, que a gente estava falando dessa questão do arquétipo, e que aquela autora da pré-síncrona, ela fala muito bem, a visão, o paradigma é que muda. Nós vivemos aqui um inimigo oculto. Eu não sei quem é meu inimigo. Isso aí é um reflexo já do modelo social e de como o homem concebe a realidade. O ser humano tem concebido na sua história a sua vida, né? Qual tem sido os valores, quais têm sido os valores humanos? Então a gente sai de uma guerra aqui que eu sei quem é meu inimigo e entro para uma que eu tenho o elemento surpresa. Pensando nisso, nesse contexto de homens arrasados aqui nessa guerra, já em 1919, na mesma época em que foi feito o Tratado de Versalhes, foi criado aqui a primeira organização internacional. Essa organização, considerada a mais antiga, né, para essa época, para os tempos modernos, foi a Organização Internacional do Trabalho, chamada OIT, e ela foi criada logo depois da Primeira Guerra Mundial, em 1919. Por que foi criada a OIT? Olha só, tantas organizações para se criar, criou-se uma organização que tivesse o fim de reestruturar o trabalho naquela época, chamada de OIT, Organização Internacional do Trabalho. Por quê? Porque precisava legalizar, normatizar o trabalho da mulher, porque quem tinha que construir essa Europa arrasada seriam as mulheres. Não tinham mais homens, os homens tinham morrido. Se você for pegar o contexto que era o homem que sustentava a casa, era o patriarca, ele morreu, quem ia reconstruir essa Europa arrasada? Tem um artista que eu particularmente gosto muito, inclusive ele era muito amigo de Freud, Salvador Dalí. Ele é surrealista e ele retrata isso nos seus quadros, que vai ser inclusive uma pré-síncrona da nossa próxima aula. Tem uma figura que eu gosto muito, que é da mulher. Ele representa a mulher como se fosse um ser forte, e um dos quadros dele, essa mulher, ela está parindo um ovo, e o ovo é o planeta Terra. Dentro dessa visão surrealista, né, que ele tenta trabalhar aí com a ideia de sonhos, e que Freud trabalha bem com isso, né, sobre o inconsciente, o id, o Salvador Dalí quis representar o quê? Que essa mulher agora é que vai reconstruir essa Europa arrasada, esse mundo, tanto é chamado de velho mundo, que estava arrasado, né? Porque os homens não tinham mais ali. E é interessante vocês observarem, vocês já estão no quarto período, nesse contexto aqui, entre a Revolução Francesa e a Primeira Guerra, que já tinha esses presságios dessa guerra, né? Dessa possível guerra mundial, porque ela eclodiu em 1909. É igual aqui, a guerra de 30 anos, ela eclodiu em 30 anos, mas havia já indicativos dela.
Por exemplo, hoje há quem estuda sobre o tema e fala que a gente já está nos presságios de uma terceira guerra, né? Não eclodiu, mas nós já temos focos dela, né? Que é a chamada de guerra do terror, que tem como presságio terrorismo e que teve essa ideologia já iniciada aqui na Segunda Guerra com o inimigo oculto. Então, voltando aqui nesse intervalo que entre a declaração dos direitos do homem e do cidadão e a Primeira Guerra Mundial, que já tinha esse presságio da possibilidade de uma outra guerra, surgem estudiosos já preocupados com a questão da psique, porque aqui a humanidade vivia com medo. As pessoas tinham medo, viviam em guerra, então você tinha uma insegurança muito grande, né? Hoje a gente fala da questão da pandemia, que nós temos uma série de conflitos, mas o que a gente está passando que é grave é em termos de doença. Aqui a humanidade, a gravidade dela é que ela não tinha para onde fugir em razão das guerras. E detalhe, né? A ideologia dessa época aqui, como eu falei na última aula, era o sofrimento. Então, eles não tinham a visão que a gente tem hoje do sofrimento. Aliás, nós, nessa sociedade contemporânea, a gente não quer sofrer. Nós vivemos uma ideologia utilitarista de Jeremy Bentham, que eu procuro sempre a felicidade. Então, tudo que puder me afastar do sofrimento é um padrão que eu tenho para falar que eu sou feliz ou não. É tudo que me tira do sofrimento. Mas aqui, nesse contexto aqui, alguns até buscavam o sofrimento como medida de suplício. Nós temos requisitos desse sofrimento como elevação da alma humana muito forte na religião, né? Que é você punir a carne por exemplo, uma novena ou um jejum, né? Tem punições que a pessoa faz até física, né? Tem países que as pessoas têm lá as suas festas religiosas que eles se punem fisicamente como uma maneira de elevar a alma humana. Então, a forma como as guerras eram feitas aqui, a violência era enorme, que era cometida aí nessa época de torturas. Eles não tinham a concepção que a gente tem hoje do que é tortura. Então, eles judiavam mesmo, né? E hoje nós não queremos, nós não temos mais esse padrão de sofrimento, como naquela época eles faziam o empalamento, o escalpamento, e assim tantas outras formas de tortura com requintes, né? Para fazer com que o homem elevasse a sua alma e alcançasse o etéreo. Era o imaginário coletivo naquela época era esse, né? Quanto mais sofresse, mais essa alma estaria próxima ao divino, né? Bom, então aqui era muito triste essa sociedade, todos viviam com muito medo, né? Por conta até dessa forma de pensar. E aí nós temos nomes de referências da psicologia aqui, por exemplo, em 1913, né? Aqui, ó, um ano antes da Primeira Guerra, nós já temos estudiosos como John Watson estudando behaviorismo, né? E já Skinner, em 1945, aqui, já tratando esse povo aqui, ó, doente entre a Primeira e Segunda Guerra, 20 anos, um monte de problema da psique aqui, com medo, com pânico, com histeria. Freud falava que tratava os histéricos, né? Consideravam a histeria gravíssima. E aqui, então, começa a surgir essas teorias da psicologia que vocês estão estudando, já estudaram, tratando essas pessoas que estavam doentes. Por isso que eu falo que as doenças deste século agora, em especial, por conta mais ainda da pandemia, vão ser as doenças da psique, né? As pessoas estão muito doentes, porque não é só o medo da pandemia, é o reflexo econômico que ela nos traz, porque a nossa ideologia é ter no sistema capitalista e não ser. E a pandemia, ela tá, um dos frontes dela, um dos ataques dela é exatamente nas finanças, né? Então, isso tem trazido, e com certeza vai trazer um adoecimento da população. Nós tivemos aqui a Gestalt, em 1912, também, que antecedeu a Primeira Guerra, na Alemanha, com Wertheimer. Ele começou a estudar a Gestalt. Nos Estados Unidos, ela foi desenvolvida em 1893, bem antes aqui, com a Pierce,
né? Frederick Pierce. Nós tivemos de 1893 aqui a 1896 Freud com a psicanálise já antes da Primeira Guerra, mas já tratando o pessoal aqui com problemas aqui pós-revolução, né? E os estudos dele continuou e desses psicólogos também, mais ainda que entre esse intervalo da Primeira e da Segunda Guerra. Bom, nós temos então aqui, como eu falei na última aula, a Liga das Nações, que tinha por paradigma o texto de Rudolf von Ehring, que eu cito aqui, em que a paz seria alcançada por meio da luta, essa luta representada pela espada, portanto pela guerra, e isso não deu muito certo, essa ideologia de que a paz se conquista pela guerra, porque em 20 anos nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Preocupados com isso, foi criada a segunda organização internacional e de maior relevância no mundo, que é a Organização das Nações Unidas. Lembrando que a primeira foi em 1919, a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Então, a ONU veio substituir a Liga das Nações. Ela foi criada pelos mesmos países daquela época, os países que compunham a Liga das Nações aqui na Primeira Guerra era a França, o Reino Unido, a Itália, os Estados Unidos e mais 28 países. Quando a ONU foi criada, que foi em 1945, em que os países membros se reuniram através de seus representantes legais, né? Em São Francisco, na época eram 50 países que se reuniram, hoje são 51 países, dentre eles o Brasil estava, né, como país membro, porque essa questão do nosso governo, aí a gente não sabe se ele de fato saiu, como que está esse procedimento dele em relação à ONU, mas o Brasil compunha a ONU como país membro. Então, esses países se reuniram e fizeram uma Carta das Nações Unidas com o fim de que fosse criado um texto cujo propósito fosse alcançar a paz a qualquer custo. Então, o preâmbulo da ONU é diferente do da Liga das Nações, em que a paz se alcança pela guerra. Na ONU, a paz é o fim a se alcançar. Ou seja, a paz se conquista pela paz e não pela guerra. E essa mudança de paradigma, com certeza, ela reflete no coletivo, né? E nós tivemos aqui, em analogia, isso já, esse arquétipo, né? Vamos falar de novo do arquétipo para você entender o tanto que essa ideologia que vem através de símbolos, ela impregna a mente humana. E eu estou falando de símbolos, né? E com esse foco sempre para a sociedade, porque como a pré-síncrona nos fala no texto, os direitos humanos, ele dialoga muito bem com a psicologia social, né? Então, ele tem essa facilidade justamente porque os direitos humanos trabalham essa questão aqui dessa concepção de paradigmas e que a psicologia social tem estudos sobre isso, né? Inclusive com testes que foram feitos. Eu não sei se vocês tiveram curiosidade de olhar o meu plano de ensino. Nós vamos estudar 2 documentários que possivelmente vocês já devem ter assistido aí durante o curso de vocês, que é o experimento de Milgram, né? Que ele manda dar choque nas pessoas ali para ver se elas obedecem ou não. Ele vai trabalhar com essa questão da obediência. E o efeito Lucifer da prisão de Stanford, eu imagino que vocês já devam ter estudado isso também em algum momento aí do curso, mas nós vamos rever isso. E quando eu falo em arquétipo, a linguagem é um arquétipo, né? Ela é um signo. Por exemplo, se eu pego a palavra caneta, é a junção do C-A-N-E-T-A que forma esse símbolo C-A-N-E-T-A, vai formar uma palavra que para mim produz um significante, que é a caneta. E se eu sei o que é a caneta, ela me produz um significado. Então, o significante é a palavra e o significado é como eu compreendo a caneta. Esse conjunto é o arquétipo, é o sentido que ele traz para mim. Então, você vê trabalhando essa noção de Nações Unidas já no imaginário infantil,
porque você fidelizar uma criança é maravilhoso, porque hoje a mídia publicitária, ela tem voltado para a criança, né? Tem até um livro muito interessante de uma psicóloga, chama-se Susan Lin, e o título do livro dela é Criança de Consumo. Não sei se vocês já viram. E ela prova com estudos ali que ela fez na área dela, psicologia social, né? De que a mídia publicitária, ela não está mais preocupada em voltar o mercado para o adulto, não. E nem para a mulher, que também era uma das maiores consumidoras, mas para a criança. Porque você fideliza a marca nela e depois é difícil dela conseguir sair daquele arquétipo em que ela idealiza, inclusive, o mundo dela. Né? A forma como ela vê o mundo e a forma como ela vive, o mundo dela se dá em torno daquilo ali. Então, os Estados Unidos conseguiram fazer muito bem isso com o Hollywood, né? Vocês já ouviram falar, com certeza, da Liga da Justiça. O que é a Liga da Justiça? Desenhos da Marvel que nunca ficaram tão em voga e foco nos últimos 4, 5 anos. Será por quê, hein? Eu imagino que quando alguma coisa aparece em Hollywood, que é uma representação a essa questão do arquétipo, é porque algo está por acontecer. É o que eu imagino. Mas nós temos aqui, então, a Liga da Justiça já trabalhando isso na cabeça das crianças, né? Você vê que cada um daqueles heróis representa uma nação. Tem herói até extraterrestre, fora do planeta, que representa e que está ali para defender o planeta. Então, você tem quem representa os Estados Unidos, a Mulher Maravilha, salvo engano, ela é da Grécia, e aí vai indo aqueles heróis que se juntam e formam a Liga da Justiça. Ou seja, a criança, já na sua tenridade, ela está sendo formada para ela compreender essa estrutura aqui da ONU, da Organização das Nações Unidas. E nós temos aí, então, com a Carta das Nações Unidas, a solicitação de que fosse criado um documento, como foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, mas que esse documento amparasse todos, e não só um grupo, como foi em 1789, só o homem e cidadão. E aí foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração, então, ela não é só para o homem cidadão, é para toda pessoa humana. Olha bem esse outro termo jurídico que eu estou usando. Aula passada eu falei para vocês que Estado com letra maiúscula é o país, no plano internacional ele é compreendido como país, e agora eu estou trazendo outra expressão para vocês, pessoa humana. Na língua portuguesa seria redundante, né? Mas para nós aqui não é, ele tem um significado. A pessoa humana é aquela que é reconhecida na sua humanidade. E para ela ser reconhecida na sua humanidade, ela tem que ter garantido o seu mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? É aquilo que é mínimo para ela ter uma dignidade e uma vida, uma sobrevivência, uma subsistência digna. Pensando nesse mínimo existencial, que a gente tem programas de governo, e esses programas do governo federal são criados não porque ele é bonzinho, porque ele quer, mas porque ele assinou uma série de tratados, e se ele assinou tratados internacionais, nós temos um problema aqui. Ó. Já que, na Primeira Guerra, houve uma preocupação de relativizar a soberania dos Estados. O que significa isso? Então, vamos lá. O primeiro documento, vamos pegar aqui a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que era voltada só para o homem que fosse cidadão, mas esse cidadão ele não tinha poder para entrar com ação contra o próprio país, contra o próprio Estado. Por quê? Porque o Estado era o representante legal dele. Então, como que uma pessoa que ia processar um italiano ia processar a Itália? Não tinha como. Porque a Itália, como Estado nacional, país, nessa época aqui, inclusive, ainda estava formando os países, igual o Brasil, ele foi formado teve o Tratado de Tordesilhas, depois a Bula Intercoetera, que fez o mapa do Brasil, né? Então, a figura do Estado, tem até um livro muito interessante que chama Leviatã, era o grande Deus que tinha a função de proteger os seus súditos. Né? Então, como que uma pessoa que ia processar o Estado? Impossível. E esse Estado
se avocava na sua soberania para decidir o que ele quisesse, não aceitava interferência de um país ao outro. Mas por conta de cada um querer mandar no seu e achar que o seu era melhor do que o outro, resultou na eclosão dessas guerras aqui. E como a Europa, os países são muito próximos uns aos outros, uma guerra entre dois países afetava todo mundo do lado. Por isso que a gente fala que o que inaugurou o sistema internacional foi essa paz de Westfalia, que foi o primeiro documento escrito em que vários países assinaram para que eles abrissem mão das suas crenças, dos seus valores, principalmente nessa época a religião era muito forte, a maioria das guerras da humanidade, gente, até hoje, tem cunho religioso, aqui era mais ainda. Então, para eles abrirem mão dos seus valores e viver uma ética social que fosse possível. E essa ética, para ser possível, ela foi normatizada na forma de direito. Então, nós tivemos aqui esse documento que inaugura esse modelo de sistema internacional e inaugura a ideia de tratado. Tratado nada mais é do que um contrato. No direito brasileiro, a gente fala que contrato ele faz lei entre as partes. Então, você não é obrigado a contratar. Mas se você contratou, aquilo que você contratou, você tem que cumprir, porque virou lei. Então, nessa época aqui, o objetivo era, se assinou a paz de Westfalia, isso aqui é um tratado, isso é um contrato, você não foi obrigado a assinar. Assinou porque quis, então você cumpra. Aqui já em 1648, a Alemanha saiu arrasada e a França tomou um território da Alemanha chamado Alsácia-Lorena. E a Alemanha, vingativa, não se esqueceu disso. Foi um dos casos que levou à Primeira Guerra e que levou à Segunda. Um dos casos, uma das razões foi por causa desse Alsácia-Lorena nessa época aqui. Você vê que que é a vingança, né? O que ela faz? Então, aqui nós temos um tratado. Só que esse tratado não foi respeitado, tanto é que nós tivemos a Revolução Francesa de países que assinaram esse tratado de paz e que entraram na Revolução Francesa. E aí, invocando a sua soberania. Não, eu sou um país independente, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu nunca ouvi esse discurso, tá? Não, nunca mais ouvi isso na minha vida. Bom, então, se avoca no direito de ser soberano, e aí fazer do jeito que quer. Só que aí, preocupados numa outra guerra, o que a Liga das Nações fez? Não, vamos relativizar essa soberania dos Estados. O país que assinou o tratado, e que foi o Tratado de Versalhes, que terminou com a Primeira Guerra em 1919, assinou porque quis. Se você assinou, você vai ter que cumprir. Você não pode invocar mais sua soberania para descumprir um tratado, para falar que por uma questão de crise financeira, você não vai pagar mais a dívida externa. Por uma questão mais de gestão interna, você vai arrebentar com a Amazônia. Né? A coisa não funciona bem assim, porque se você assinou um tratado, entre o tratado e a sua norma interna, você vai ter que cumprir o tratado, porque ele vale mais, porque a norma interna você muda conforme a necessidade. Nós vivemos mudando as leis do Brasil. Agora, se você assinou um tratado, você tem que cumprir esse tratado no plano internacional. Bom, então o Tratado de Versalhes aqui, se a gente for fazer um recorte daqui de 1648, ele é o terceiro, né? Porque o primeiro foi a Paz de Westfalia, depois nós tivemos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Eu vou fazer uma comparação, é como se fosse uma Constituição Federal essa declaração, tá? Aí nós tivemos o Tratado de Versalhes e aqui nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também, em analogia, seria a Constituição Federal do Mundo, né? Se a gente pode dizer assim. Bom, quando a gente sai, então, dessa Declaração dos Direitos Universal dos Direitos Humanos, o que ela nos traz? Essa questão da relativização. Então, professora, qual que é o núcleo axiológico dessa declaração? O que é núcleo axiológico? A verdade. Qual é o princípio básico onde se funda essa declaração?
é o princípio da dignidade da pessoa humana. Olha de novo eu falando, pessoa humana. O que é a dignidade da pessoa humana? Garantir o mínimo existencial, que é a humanidade do indivíduo. Bom, o que é ser digno? Como que eu vou garantir essa dignidade? De que forma? Vou resumir para vocês. A dignidade, aqui, segundo a declaração, ela tem duas correntes filosóficas que tentam explicar como ela se aplica. A primeira corrente filosófica fala do relativismo cultural. A declaração, ela tem que observar a cultura do indivíduo. Porque eu não posso falar que a minha é mais correta e querer proibir o indivíduo nas suas crenças, nos seus valores. Aí eu estou violando os direitos humanos dele. E outra corrente filosófica é o universalismo, que diz que eu só posso garantir a dignidade humana se ela for universal, se ela for para todos, não para determinado grupo. E aí a gente fala que a gente deve tratar os iguais como iguais e os desiguais como os desiguais, para que assim eu garanto aí a universalidade e a isonomia. O princípio da isonomia, que é o princípio da igualdade, que garante esses direitos universais para todos, independente de raça, credo, crença, ele tem por fundamento isso, tratar os iguais como iguais, desiguais como desiguais. Eu não posso querer exigir de uma pessoa, por exemplo, que tem uma deficiência, o mesmo desempenho, o mesmo padrão de uma pessoa que não tem. Então, eu tenho que ter esse parâmetro para igualá-la, eu tenho que trazê-la para mim. Essa é a ideia da declaração. Vamos falar primeiro aqui desse relativismo cultural. Na África, tem tribos na África, inclusive tem um filme maravilhoso que conta essa história baseado em fatos reais, chama-se A Maasai Branca. Quem quiser assistir depois, eu acho que ele tem até no YouTube. Eles praticam em algumas tribos a oblação, que é arrancar o clitóris da mulher. Quem faz isso é a mãe da menina e as matriarcas, né, as mais velhas ali da tribo. Quando a menina menstrua, tem menina que entra em desespero, que ela esconde a menstruação. Mas quando ela menstrua, a mãe descobre, pega ela, amarra as pernas dela, pega aquela gilete, corta os pequenos lábios e costura a vagina. E ali enfaixa as pernas dela, ela fica 30 dias com aquilo ali enfaixado para cicatrizar. Tem menina que morre de gangrena. Aí as ONGs, nós vamos estar falando mais à frente, que são as organizações não governamentais, que de fato fazem um trabalho maravilhoso, tem ajudado na conscientização dessas tribos, porque disseminou muito a AIDS, porque eles usam a mesma gilete e vai passando aquilo ali. As meninas morrem, tem a mulher do David Bowie, não sei se vocês conhecem, chama Iman. É um artista, um cantor norte-americano. Ela escreveu um livro, ela passou pela oblação. Por que eles tiram o clitóris? Porque eles entendem que a mulher não tem que ter prazer. E na crença deles, até por trás disso aí, tem valores religiosos, é melhor arrancar o clitóris da menina do que, vou dizer no nosso linguajar aqui, tá? Do que ela ir para o inferno, por exemplo. Então, na crença deles, o clitóris, ele prejudica a menina. Então, arranca aquilo ali para ela poder se elevar espiritualmente. Por isso que as mães fazem isso, as mais velhas pegam e fazem isso. Agora, não pode chegar alguém lá e pegar essa tribo e falar, a partir de hoje vocês não vão fazer isso. Gente, se alguém fizer um negócio desse, é capaz da tribo fazer até suicídio coletivo. Porque a pessoa não entende, a pior coisa que tem, ou talvez a melhor, isso é relativo, é crença, valor. Você trabalhar com crença do indivíduo, nossa, é aquele mito da caverna de Platão, não sei se vocês já leram. Quem não lê, depois dá uma lida. É o livro 10 da República de Platão, que ele fala do mito da caverna. Aquilo ali você trabalhar com crença e valor e falar para a pessoa que não é assim e ela não quer enxergar, não mexe não, deixa quieto, porque ela tem que ter consciência para ela poder ter escolha. É isso que os direitos humanos trabalham. Então,
Ele não pode chegar numa tribo e proibir, porque ele pode causar um caos coletivo ali. Aí ele está violando direitos humanos. Por isso que as ONGs têm uma função muito importante, porque o que elas fazem? Elas fazem um trabalho ali dentro, eu estou falando de geral, tá, gente? Claro que tem ONG que não faz isso. Mas o ideal é fazer um trabalho ali de conscientização para que a tribo veja que tem outra opção e ali ela seja capaz de escolher. Não quero continuar mais assim porque não precisa. Eu posso fazer essa elevação dessa alma dessa menina de outra forma. Pessoal, vai cair a aula. Na hora que cair, nós vamos voltar no mesmo link, tá bom? Beleza? Tá. Então, é um problema sério. Você não pode chegar e invadir. Tem uma tribo indígena aqui no Brasil que a menina, quando ela entra na puberdade, cada um pode arrancar o cabelo dela. Não sei se vocês já viram ou acompanharam essa história aí. Passa muito naquela TV Cultura. Só que, assim, é uma tortura, né? Porque eles vão arrancando o cabelo da menina que ela sai com o corpo todo